Oi, meu nome é Melk, como vocês puderam perceber pelo título desse vídeo, a gente vai passear um pouquinho sobre a história e eu quero deixar de antemão claro que eu não sou formado em história, não tenho conhecimento suficiente de história, tudo isso aqui é uma opinião, não tem um peso de verdade, eu estou compartilhando um pouco do que eu sei, que é bem pouco, com vocês, apesar de ter certo embasamento, mas não é nada concreto porque eu não trago referências para isso. É apenas um pouquinho de conhecimento de mundo e mais opinião do que qualquer outra coisa. Dito isso, vocês lembram nas aulas de história quando a gente estudava sobre Idade Média, mais ou menos, outros períodos também, mas também sobre a Idade Média. Mas Idade Antiga também a gente estudava sobre períodos que eram comandados por reis, por monarcas, ou por qualquer figura de autoridade que tinha centralização do poder, o poder não era dividido no que nós conhecemos como democracia ou suposta democracia, né? Porque, enfim. Mas quando a gente estudava sobre esses períodos, quer seja na Idade Média ou anteriormente, nós víamos essa ideia de teocracia, da concentração do poder nas mãos de alguém que se nomeava, que dizia ser, ou que os sacerdotes, as figuras religiosas diziam ser uma autoridade divina. Então a gente observa como isso acontecia de uma forma mais comum durante esses períodos e como era comum que a questão política e a questão religiosa estivessem associadas. Então, as teocracias, a palavra vem da junção das palavras teo, que está relacionada a Deus, divindade, e cracia, que vem de kratos, que é poder. Então, é um poder associado a uma divindade. Não quer dizer exatamente que é uma pessoa que vai se dizer filha ou parente ou enviado dessa divindade para exercer o poder, mas também inclui isso. Mas a religião não era usada somente como um atributo que o povo tinha como um conforto ou como algo que fazia parte da cultura deles. A religião também era usada como ferramenta de poder. É usada até hoje, e a gente vai chegar nessa parte, mas naquela época também era usada como ferramenta de poder, como ferramenta de controle. Pelo menos nesse recorte de Europa medieval, em algumas sociedades, alguns lugares da Europa, a gente vai observar a presença muito forte de governos teocráticos e de governos que controlam as pessoas através da religião, porque as pessoas não tinham acesso à verdade das religiões. E quando eu digo verdade das religiões, leve isso como verdade específica para aquela religião, porque a gente está falando aqui sobre laicidade, sobre política, sobre religiões também. Então, existem diversas liberdades, diversos contextos diferentes e é preciso levar em conta a tolerância. Nesse contexto específico, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, à leitura da Bíblia, elas não tinham acesso a saber o que estava sendo dito. Foi um trabalho gigantesco para conseguir com que a Igreja Católica fizesse as missas, fizesse as pregações, os sermões, como você queira chamar, na linguagem local. As missas eram rezadas em latim. Então, para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, já era difícil, mas as pessoas não tinham nem acesso à pregação. A pregação era feita de uma forma muito austera, por assim dizer. Nem sei se é esse o termo adequado. Eu tô buscando outro termo aqui na minha cabeça, mas não lembrei. Mas o conhecimento era de fato restrito, até onde eu sei. E nessa restrição de conhecimento, não só era difícil ter acesso ao que era a verdade daquela religião, do cristianismo, no exemplo que estamos tratando, mas como era também difícil ter a liberdade de poder questionar os governos. Então, não existia conhecimento para que as pessoas pudessem ter acesso à realidade, à verdade da Bíblia, que é o contexto que estamos falando, e não tinha também a possibilidade das pessoas questionarem aquele governo, porque ideias de revolução eram muito incomuns, inclusive esse era um dos papéis da religião, né? A religião trazia essa ideia de você nasceu desse jeito, você vai morrer desse jeito, e você está determinado a ser desse jeito. Então a ascensão de classes sociais era muito incomum. Inclusive essa é uma das razões para as famílias reais manterem os relacionamentos dentro das famílias reais. Vocês sabem o que eu quero dizer. E essa é uma das razões também da burguesia surgir tempos depois, né? Porque essa ascensão social não era comum. Então o surgimento da burguesia e a tomada do poder da nobreza para a burguesia vai acontecer também por conta disso. E aí, tomando em conta esse contexto, a religião era uma ferramenta de controle fundamental, porque se as pessoas não tinham acesso ao conhecimento, à verdade que aquela religião pregava, de forma escrita ou de forma falada inclusive, elas estavam limitadas a acreditar naquilo que era passado. E quem é que passava essas informações? Quem arbitrava sobre o que era a verdade. Então, a religião não estava desvinculada ao governo, não estava desvinculada a quem comandava politicamente e economicamente
a sociedade da época. Então, a religião era fruto também de quem comandava, da nobreza, dos reis, dos imperadores. Então, dessa forma, as pessoas eram controladas por governos teocráticos e elas não sabiam desse contexto de verdade, elas não tinham conhecimento, não tinham acesso a esse conhecimento. E dessa forma elas estavam meio que reféns daquilo que era pregado, porque elas acreditavam que o inferno estava aí e que as pessoas iam ser condenadas ao inferno se não seguissem exatamente tudo que estava escrito, tudo que estava sendo dito e tudo que elas ouviam, mais do que ler, né? Estava escrito, mas elas só ouviam o que estava escrito. Elas nem sabiam o que estava escrito. Então, seguindo o que as pessoas da igreja, do clero diziam e o que as pessoas da nobreza, as pessoas que tinham poder diziam, as pessoas comuns que não tinham acesso ao conhecimento, que não tinham acesso à religião, limitavam-se a seguir esses ensinamentos com medo de um grande inquisidor que iria chegar e iria condenar todas as pessoas pelo pecado que elas fizeram, que elas precisavam ao máximo se purificar pelo pecado. E eu não tô aqui para dizer que o pecado existe ou que não existe, isso é uma decisão individual sua, mas o pecado foi e é utilizado como ferramenta de controle. Nesse recorte eurocêntrico, inclusive nós conhecemos a história por um ponto de vista muito eurocêntrico, nesse recorte a gente vai observar que vai ocorrer essa mudança da queda dos governos absolutistas, dos governos teocráticos, da nobreza. E como eu citei anteriormente, isso tem muito a ver com a burguesia, com essa mudança social, com essa ascensão dessa nova classe, né? E aí a gente vê a queda desses regimes absolutistas, desses regimes monárquicos, e mesmo os regimes monárquicos que permanecem até hoje, eles não são absolutistas, né? Então, a queda de regimes absolutistas também é a queda de regimes teocráticos. E aí é a chegada da razão, né? E esse período é muito associado ao poder que chega à burguesia. A burguesia também tira a nobreza, não só os regimes absolutistas do lugar. E não é só a burguesia, mas a burguesia também estava lá, principalmente porque era uma classe de poder econômico. Então não foi só uma questão política, não foi só uma questão de o povo queria ter poder e queria democracia. Também tem uma questão econômica muito forte e associada a poder de compra. E se nós falamos sobre poder de compra, e se estamos aqui numa conversa histórica, nós temos que falar sobre Karl Marx. Eu nem sei se é Karl Marx, tá? Eu nem sei se é no contexto do materialismo histórico dialético. Mas, quando a gente fala sobre essa ideia de ideologia, a ideia de ideologia, eu acho que em Marx, vai ser construída como a ideia de as concepções de uma classe dominante, que essa classe dominante usa para controlar as classes mais pobres, ou é uma elite dominante, enfim. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E aí, nesse contexto, essa definição de ideologia aplica-se à teocracia, aplica-se a essa ideia de que existe um ser superior que vai te condenar se você for contra o meu regime, for contra a minha forma de fazer as coisas. E é justamente nesse contexto que a gente vai observar que, apesar de não existirem teocracias com tanta frequência assim, como a gente observa, principalmente no mundo ocidental, a gente ainda vai observar que a religião exerce um poder político muito forte. E a gente vai observar muito isso em diversas denominações, em diversas religiões. E a gente vai observar muitos casos disso no Brasil, sem precisar ir para outras realidades. A gente vai observar isso acontecendo no Brasil. E casos criminosos. Eu não estou falando aqui só de fazer as pessoas acreditarem em algo que não é tão bíblico assim. Eu estou falando aqui de crimes mesmo. E a gente conhece casos assim. Inclusive Foucault vai falar sobre isso, né? Ele vai dizer que as instituições, incluindo as igrejas, servem como ferramenta de controle do saber, ou do conhecimento, né? Só que a gente observa que existe uma diversidade, não existem tantos governos teocráticos quando a gente observa pelo menos os contextos mais próximos a gente em relação aos nossos estados, aos nossos municípios, ao nosso país pelo menos. Tem uma bancada religiosa, mas nesse contexto assim de tanto domínio, da falta de pluralidade de ideias, são coisas diferentes. Só que isso não acaba com as ideologias das classes dominantes. A gente não vai deixar de observar que ainda existem classes dominantes, elites, que vão instituir ideologias para controlar as classes mais pobres. E como eu falei, eu não sou nenhum especialista em história, eu não sou nenhum especialista em Marx, mas quando a gente fala sobre isso, a gente vai observar a meritocracia. Quando eu tô falando sobre ideologia e sobre a meritocracia, eu tô falando sobre pessoas que de fato vão ter influência maior sobre isso. Isso não quer dizer que as pessoas que acreditam na meritocracia não têm esse papel de propagá-la, mas de que quem vai determinar isso com mais força é quem tem poder e quem tem mais influência do que
uma pessoa que só acredita nisso individualmente. Um indivíduo que não tem esse poder de arbitrar sobre o que é ideologia, sobre o que é dominante, pode falar sobre meritocracia e influenciar outras pessoas? Pode, mas ele não vai determinar com tanta força isso porque ele não tem tanto poder. As pessoas que falam sobre meritocracia com esse ar de conhecimento e que vão influenciar outras pessoas são as pessoas que têm poder. Esse discurso meritocrático, ele não vai surgir como fala de uma pessoa aleatória que é, sei lá, dona de algum comércio no seu bairro, na sua cidade. Esse discurso vai surgir de classes dominantes. E são justamente essas classes dominantes que geram ideologia. Claro que eu, particularmente, não concordo que ideologia só vai surgir das classes dominantes. Eu nem sei se Marx só fala disso. Como eu disse, eu conheço pouca coisa. Mas, ainda assim, muito do que a gente vê como ideologia vai surgir das classes dominantes. E aí é o ponto que eu queria chegar e que finalmente nós chegamos. Existe uma corrida desigual. Nós não começamos dos mesmos lugares. E algumas pessoas começam mais na frente e algumas pessoas estão correndo e são mortas porque são confundidas com bandidos. Enquanto tem uns aí correndo com o tênisinho preparadinho, bonitinho, tem outros aí usando anabolizante pra correr, tem pessoas que vão ser mortas enquanto estão tentando correr. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Essas condições desiguais, elas vão acabar não permitindo que as pessoas possam correr a mesma corrida. E aí é justamente nisso que essa ideia de meritocracia não faz sentido. Não tem como vocês correrem a mesma corrida, não tem como nós corrermos a mesma corrida se nós estamos partindo de lugares diferentes. Alguém sempre vai ter vantagem. E a questão não é essas vantagens existirem, porque as pessoas são desiguais, não vai existir uma completa igualdade em relação às oportunidades que nós poderíamos ter. Mas por que existe essa ausência de oportunidades? Existe essa ausência de oportunidades porque eu não me dediquei, porque eu não quis? Porque quem quer consegue, quem quer prospera? Ou essa falta de oportunidades existe por outras razões? Nós temos exemplos de pessoas, de minorias, de pessoas que sofreram muito na vida, de que saíram de um local de dificuldade social muito grande, mas conseguiram ascender socialmente, politicamente, economicamente? Com certeza. Mas essas são exceções às regras. Quando a gente chega em espaços de poder, e mesmo como pessoas de minorias, a gente chega nesses espaços de poder e observa como esses espaços são ocupados pelas classes dominantes, pelas pessoas que, inclusive, dominaram o Brasil durante muito tempo e dominam até hoje, e pessoas que construíram o Brasil como ele é hoje, a gente vai observar que esses espaços, eles não correspondem a essa ideia de meritocracia. Quantos cargos de liderança são preferíveis para pessoas brancas do que para pessoas pretas? Quantas pessoas pretas vão deixar de ter esses cargos de liderança porque é mais bonitinho para a empresa ter uma pessoa branca ali? Quantas pessoas são julgadas pela forma como é o seu cabelo, pela forma como elas se vestem, pela forma como elas agem? Quantas pessoas são julgadas por coisas que não tem nada a ver com o cargo que elas ocupam? E quando a gente observa isso, a gente vê um contexto maior. O racismo não é sobre você ter sofrido ou não racismo. A ideia de que você alcançou pelo seu mérito e de que as outras pessoas só reclamam, só faz sentido na sua vida. Só que o mundo não é o seu umbigo, entende? E aí também me incomoda muito isso de a pessoa que vem de uma minoria e alcançou uma posição de destaque, achar que ela alcançou pelo mérito dela e é só isso. E é justamente nesse contexto que a gente vai observar como isso é de fato ideologia. Porque não somente as classes dominantes vão falar que se você se esforçar você consegue, é só você trabalhar 24 horas por dia, é só você ler 5 livros por semana, é só você comer pão com merda todo dia, beber água somente, que você consegue também. É também o fato de que as pessoas que estão comendo pão com merda vão falar, é isso mesmo, eu adoro comer pão com merda. Tá entendendo? O problema não é só as pessoas que estão em classes dominantes falarem que se você se esforçar você consegue. O problema é a gente que está sendo dominado dizer que é isso mesmo, se eu me esforçar eu consigo, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que trabalhar mais. Sendo que a gente vai observar que muitas dessas pessoas que falam isso, elas não têm essa vivência de terem alcançado somente pelo mérito delas. Até porque se a gente vive numa corrida injusta, mesmo que elas não tenham feito nada diretamente para prejudicar pessoas de minorias, para prejudicar outras pessoas nesse processo de chegar onde elas querem chegar, né? Chegar nessa chegada da corrida, ainda assim elas foram beneficiadas por um sistema injusto, por condições injustas. Quando a gente toma consciência dos nossos privilégios e toma consciência daquilo que é dominante, daquilo que não é meritocracia, a gente é capaz de enxergar a vida pelo olhar do outro. E é enxergando a vida pelo olhar do outro que a gente consegue ter essa compreensão
daquilo que nos envolve, não somente desse mundinho pequeno de eu me esforcei e consegui. Isso não é uma culpa de privilégios nem nada disso, é você tomar noção da sociedade que te cerca, daquilo daquele mundo desse mundo que você faz parte, das relações que você faz parte, e entender que nós temos um poder de contribuição para fazer algo diferente. Se você está correndo uma corrida e você sabe que a corrida é injusta, está sendo favorecida por você, eticamente, moralmente, para colocar nesses termos, você vai fazer o quê? Não, calma aí, vamos começar aqui do mesmo ponto de partida. Então, enquanto pessoas ausentes a esses privilégios, a gente precisa reconhecer essas relações e não repetir esses recursos de quem está dominando e quer continuar dominando. E enquanto pessoas dotadas de privilégios, a gente precisa reconhecer o poder que existe para mexer o sistema por dentro, sabe? E de promover essa corrida mais justa para as pessoas. Quer dizer que isso vai acontecer? Não. Mas a gente tem a capacidade de fazer com que o mundo seja um lugar menos pior. E acho que se a gente pode fazer isso para as pessoas, isso de fato pode tornar possível que a gente tenha um pouquinho mais de meritocracia. Não vai acontecer não, mas enfim. Mas a gente tem a capacidade de contribuir para que o mundo seja mais igualitário, que a gente tenha mais igualdade, equidade. E isso não é de forma nenhuma meritocracia. Ninguém vai chegar a algum lugar somente pelo mérito, mas a gente pode contribuir para que as pessoas tenham oportunidades mais iguais, mais equis, para chegarem mais perto de onde todos nós queremos chegar como indivíduos ou como sociedade.